E aí, agora já tem outra previsão e tal, quando que deve vir a distribuição de rendimento? Tem uma outra previsão e é mais otimista, mesmo que você já tenha uma outra, você vai surpreender com uma visão mais otimista. Então, o vídeo que eu vou colocar agora é um trecho do Fiz e Exame de ontem, tá? Não fiz duas entrevistas com o Diogo, aproveitei que ele estava lá, fiz a pergunta, cortei um pedaço desse vídeo e você vai acompanhar aqui um pedaço, então, do Fiz e Exame com o Diogo Canteiras. Vamos chegar no Hotel Max Invest, no fundo imobiliário. Você havia explicado que a operadora iria bancar esse período de receita negativa e que depois, obviamente, o fundo teria que repor a operadora. Exatamente. Então, de novembro de 21 para cá, é só olhar o relatório gerencial, o fundo está superavitário, já está gerando mais receita do que despesas. Mas o rendimento ainda não voltou a acontecer, quer dizer, esse superávit está indo lá repor a operadora por tudo que ela bancou no período em que estava fechado ou com quase nenhuma ocupação, é isso? Exatamente. Você sabe que é interessante porque no evento, no FII Summit que a gente esteve antes de ontem, uma das pessoas que estava participando do evento me perguntou assim, falou, pô, Diogo, os hotéis já começaram a dar dinheiro, tá? Por que o fundo ainda não está distribuindo, né? É exatamente isso que você perguntou. Quer dizer, o que aconteceu? Dentro do fundo Max Invest, nós temos vários hotéis geridos por diversas administradoras. Algumas administradoras, no caso da Core especificamente, nós temos um contrato de arrendamento. Então, um contrato de arrendamento variável, mas é um contrato de arrendamento. Pelo contrato de arrendamento, o hotel não dá prejuízo, você nunca tem que aportar dinheiro no hotel. A operadora coloca dinheiro, tá? E depois você tem que ressarcir a operadora. Tá? E nós temos hotéis que são contratos de gerenciamento típicos, tá? Onde se faltar dinheiro, se o hotel der prejuízo operacional, o proprietário tem que aportar dinheiro. Tá? Então, no Max Invest, nós temos um pouco os dois ativos. Tá? No caso dos hotéis da Accor, que são contratos de arrendamento, tá? A Accor bancou o prejuízo durante a pandemia, o que foi um alívio, porque nós não tivemos que fazer nenhum aporte com os recursos do fundo. Agora, outros empreendimentos que são contratos de gerenciamento típicos, nesses empreendimentos, sim, nós tivemos que fazer aporte. Tá? Entre os aportes que nós fizemos serem devolvidos, tá? E o aporte que a Accor fez e nós temos que repagar isso, tá? Você tem um período, tá? Onde todo este prejuízo operacional do hotel tem que ser revertido. Tá? Então, o hotel começa a dar resultado, tá? Mas este resultado vai para pagar o prejuízo acumulado. Tá? Como se isso não bastasse, esses hotéis estão dentro de um fundo imobiliário, e o fundo imobiliário em si também ele tem custos operacionais. Tá? Custos operacionais que durante a pandemia, inclusive os gestores durante vários meses abriram mão da sua remuneração, mas mesmo assim tá, uma parte dos custos correu, tá? E isto também acumulou um prejuízo dentro do fundo. E tudo isto tem sido, tem que ser ressarcido e tem que voltar até que você efetivamente possa começar a voltar a distribuir dividendos. Nós estamos com uma situação interessante, tá? No meio do ano passado, segundo semestre do ano passado, eu dei uma entrevista para o Baroni, tá? E o Baroni me perguntou, bom, e quando é que o Hotel Max Invest volta a distribuir? Eu expliquei essa sistemática e falei, Baroni, acho que só em maio de 2023. Esta é a previsão. Nós devemos voltar a distribuir em maio de 2023. De lá para cá, tá? Houve alguns fatores muito benéficos para a hotelaria. Tá? Quer mostrar, inclusive, nos slides que você trouxe aí, a recuperação? Eu quero mostrar a recuperação. Põe no... não nesse, não nesse. Pula este. A gente volta para este depois. Vamos ficar neste slide, tá? Esse slide aqui, tá? É um slide que nós tínhamos feito. Eu tenho como fazer a
Não, eu vou. Pode? Não, pode ficar aí, ó. Eu ponho aqui para você. Põe aqui. Tem o mouse aqui, ó. Ótimo, tá? Então, este aqui, tá? É a perspectiva de evolução da renda do fundo, tá? Isto aqui é a renda média anual por unidade habitacional, que nós projetamos no início da pandemia, quando a gente veio conversar. Isto aqui é o que a gente tinha projetado. Eu só estou apresentando este slide, tá? Porque esse slide mostra um histórico longo, tá? E só para lembrar, ele começa em 2013, tá? Em 2013, nós estávamos ainda num processo de recuperação longo da hotelaria, que tinha uma perspectiva de longe, tá? A diária média, a ocupação, tinha uma perspectiva de subir bastante. Tá? Eu lembro quando a gente falou antes da pandemia. Exatamente. Você estava super otimista e mostrando dados para estar otimista. Exatamente. Quer dizer, o que aconteceu logo depois de 2013, 2014, tá? Foi que nós tivemos a crise do governo Dilma, tá? E esta recessão fez com que a demanda hoteleira, principalmente na cidade de São Paulo, caísse a esse 30%, 35%. O número de pernoites em São Paulo diminuiu 30%, 35%, o que fez com que a rentabilidade dos hotéis caísse muito, tá? E só voltou a subir em 17, 18, em 19, a recuperação já estava bastante bem configurada, tá? E de 19 ela despenca com a pandemia, tá? Eu estava querendo dizer isso porque o fato é o seguinte, quer dizer, nós estamos falando da pandemia, mas a hotelaria já vinha de uma recessão, de um período crítico, tá? O que aconteceu? Deixa eu ir para a página anterior. O que está acontecendo agora? Não, o que aconteceu durante a pandemia, tá? Isto aqui, pronto. Aqui é a véspera, né? Isto aqui é 2019. 2019, você vê ocupações do hotel, tá? 70%, 72%, 76%. A hotelaria estava bem, tá? Ainda não tão bem quanto estava em 2013 e 2014, mas caminhando bem, e a previsão que nós tínhamos para 2020 era um ano bastante melhor do que 2019. Nós tínhamos uma projeção e que nós tínhamos feito até porque nós, na véspera da pandemia, o Fundo Maxinvest ia comprar um ativo, ia comprar o Ibis Congonhas, tá? Infelizmente, acabou chegando a pandemia e nós não compramos. Ou felizmente, porque ficou com caixa e acabou ficando melhor. Exatamente, tá? Mas então, em 2020, ao contrário do que a gente esperava, que era a continuidade da recuperação, caiu, tá? E aquilo que eu comentava antes, olha como foi complicado, porque aqui nós tivemos o Covid, tá? Que zera basicamente a ocupação, tá? Um pouquinho mais para frente, tá? Você tem a segunda onda, tá? Aqui a gente já esperava começar a recuperar, não. Você teve a segunda onda, que foi muito complicada, todo esse tempo a hotelaria ajoelhada no milho. Depois a gente vai começando a recuperar, até até o final do ano passado. Aqui nós tivemos a Omicron, tá? Que também provocou um impacto grande, e agora nós chegamos agora em 2022. Em 2022, janeiro e fevereiro foram 2 meses normalmente são fracos. Agora, março foi um mês que surpreendeu. Março, a hotelaria realmente decolou. E quando março decolou, tá, a gente atribuiu muito da melhora que a hotelaria teve em março ao Lollapalooza, que aconteceu no final de março. Eu falo do Lollapalooza, é um dos eventos que enche a cidade de São Paulo. E daí a gente foi para abril, e abril foi melhor do que março. Tá? Sem Lollapalooza. Melhor não. Abril foi igual a março sem Lollapalooza. Tá? E maio está sendo substancialmente melhor do que abril. Tá? Então, realmente, agora a hotelaria está decolando, tá? E é interessante, porque quando você tem as receitas hoteleiras subindo, tá? O hotel, tá, é uma empresa, é um negócio que tem custos fixos e custos variáveis, tá? Então, depois que você cobriu os custos fixos, tá, a receita adicional vai direto para o caixa, vai direto para o lucro, tá? Então, o lucro sobe muito se você tem uma ocupação de 56% ou 66%, quer dizer, o lucro dobra,
tá? E é exatamente o que está acontecendo agora. Quando você vê, aqui nós temos o que está acontecendo, tá? Com o desempenho da hotelaria, tá? Isso que eu falava, nos últimos meses, março e abril, tá? Um desempenho fantástico, tá? E aqui nós temos a rentabilidade, o quanto sobe a rentabilidade nesses meses, e maio com uma projeção maior do que esses meses. E daí eu falava, este é um tópico que nos surpreendeu com relação ao Maxinvest. O desempenho, tá, dos hotéis, a performance dos hotéis está recuperando muito mais forte do que a gente pensava. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, tá, isso tudo retomando aquela conversa que eu falava aqui, que a gente estimava que a volta da distribuição do fundo deveria acontecer em maio de 23, ou seja, maio do ano que vem. Então, isto é o que está alterado agora. Está alterado por causa desses fatores. A recuperação do mercado, muito mais pujante do que a gente esperava. Tá? Uma outra coisa que foi muito positiva, tá? Que é a volta do mercado secundário. Tá? Já tem gente comprando flat outra vez, aí comprando flat no mercado secundário. Então, a gente conseguiu vender algumas unidades, tá? Algumas 5 ou 6 unidades, tá? Com um lucro imobiliário, com um ganho imobiliário forte, tá? Que ajudou a gente a compensar as perdas que nós tínhamos acumulado e antecipar a data de retorno da distribuição do fundo. E teve mais um ponto, tá? Que é um ponto muito positivo, que é uma coisa chamada PERSE. Tá? Você sabe o que é o PERSE? Não. O PERSE é uma coisa muito interessante. Tá? O PERSE foi um benefício que o governo deu para hotelaria e para o setor de eventos, que foram os dois setores mais prejudicados pela pandemia. O PERSE é o Programa Emergencial para a Recuperação do Setor de Eventos. Tá? E o governo federal isentou, tá, estas empresas hoteleiras e empresas de evento de todos os impostos federais durante os próximos 5 anos. Tá? Então, durante os próximos 5 anos, nós não vamos precisar pagar PIS/PASEP, nós não vamos precisar pagar CSLL, nós não vamos precisar pagar imposto de renda, nenhum... E pode trazer inteiro para a tela, é isenção mesmo, não está postergando, não vai ter que pagar... não, o gráfico não, a gente inteiro na tela, por favor, Fábio. É isenção mesmo, não está só postergando. Daqui 5 anos tem que pagar os atrasados ou não? É isenção mesmo, tá? Quer dizer, o setor hoteleiro e o setor de eventos estão isentos de todos os impostos federais durante os próximos 5 anos. Isto, para a carteira do Maxinvest, dá um impacto de alguma coisa depende, varia de hotel para hotel, tá? Mas, em média, a carteira do Maxinvest é positivamente impactada em 25% a 30% a mais na rentabilidade dos hotéis. Tá? Então, hoje em dia, você deve ter uma ideia, uma previsão de que vem antes de maio de 23 o retorno dos dividendos. Na verdade, a nossa projeção atual é que a gente volta a distribuir dividendos em setembro. Setembro agora. Tá? Em setembro agora. Vamos lembrar que em setembro a gente distribui os dividendos que a gente recebeu em agosto, que foi da operação dos hotéis em julho, né? Então, é por isso que é relativamente fácil, tá perto, né? Tá perto, tá fácil para ver. Aliviado com isso tudo, né? Eu estou aliviado porque muitos dos investidores do Maxinvest são amigos pessoais, tá? São clientes, porque tem muitos investidores do Maxinvest que são também investidores da área de condotéis e tal, que compraram condotéis lá atrás e tal. E todos eles me perguntam, tá? E eu fico muito feliz, tá? De que o Maxinvest volta a distribuir, e mais do que isso, como os hotéis já vêm, digamos, distribuindo há algum tempo, tá? Não é que ele vai começar a distribuir gradativamente, pouquinho a pouquinho, não, ele já começa distribuindo bastante, tá? Então ele já tem uma perspectiva de distribuição num patamar semelhante ao que distribuía em 19, tá? É uma notícia muito boa, do ponto de vista nominal, tá? Sim, exatamente. em termos nominais, porque em termos reais nós tivemos uma inflação brutal que a gente ainda está tomando consciência dessa